Uma mulher relata uma história assustadora sobre ter sido vítima de um suposto lobo em pele de cordeiro. Como o homem que ela amava supostamente se tornou violento, batendo nela, estrangulando-a e sequestrando-a, supostamente planejando explodi-la em uma casa cheia de gás. Como tudo começou com uma refeição quente e como ela sobreviveu ao que poderia ter sido sua última estadia na Terra. Estamos no caso apresentado por Law and Crime. Eu sou Chris Stewart. Uma mulher de Nebraska relata como sobreviveu nas mãos de um homem que pensava conhecer e amar. Mas ele supostamente se transformou em um monstro rapidamente. Esta é Jesserai Beck. Ela nasceu e foi criada em Nebraska. Ela mora na capital, Lincoln. Ela tem 2 filhos e era mãe solteira. Mas ela contou a KOLN televisão em Nebraska que achou que tinha encontrado sua pessoa em julho do ano passado. Era um homem que possuía imóveis. O nome dele, Cristóvão Collins. Eventualmente, os dois planejavam seguir em frente com a fertilização in vitro, na esperança de terem um filho juntos. Era algo realmente sério. Mas então, ela diz, Collins mudou rapidamente e de forma violenta. Ela contou à emissora de televisão que em agosto, Collins supostamente a atacou. Ela disse que nunca o tinha visto agir daquela forma antes. Ele foi preso em agosto sob a acusação de agressão por estrangulamento. E foi emitida uma ordem de proteção. Mas então ela disse que voltou a conversar com Collins. E eles decidiram que queriam seguir em frente com o relacionamento, deixar todo o passado para trás e ainda continuar com aqueles planos de fertilização in vitro, talvez um dia terem um filho juntos. Em 24 de setembro, a ordem de restrição foi suspensa a pedido de Jesserai. Naquela noite, ela levou uma refeição quente para a casa de Cristóvão enquanto reacendiam o relacionamento. Ela saiu de casa por volta das 10 horas. Às 8 da manhã seguinte, sem notícias da mãe, as crianças chamaram a polícia. A equipe da Special Weapons and Tactics respondeu à residência de Cristóvão Collins. O casal não estava lá. No entanto, a polícia diz que havia sinais de luta e foi então que emitiram um alerta de que Jesserai poderia estar em perigo. Eles divulgaram imagens de vigilância de Collins no carro em que os dois poderiam estar. Jesserai afirma que Collins a atacou ao chegar em sua casa, agredindo-a com tanta força que ela desmaiou. Na verdade, ela disse à KOLN televisão nesta entrevista, abre aspas, ele realmente achou que eu estava morta, basicamente. Ele não sabia o que fazer, disse ela. Quando ela acordou, estava em outra casa. Collins supostamente a levou para um imóvel de aluguel que ele possuía. Ela sofreu traumatismo craniano, hemorragia interna e costelas quebradas. Ela disse que ficou deitada ao lado de Christopher Collins, seu suposto agressor, em uma cama por horas, sem saber se iria sobreviver. Ela também disse, abre aspas, ele não tinha nenhuma intenção de que nós dois saíssemos vivos. Lembro do Chris se levantar após mim, pegar uma garrafa de Cheetos e bater na minha cabeça. Depois subiu em mim, tentando me estrangular. Jesserai também disse que Collins estava enchendo a casa com gás natural. Ele teria planejado explodir a casa com ambos dentro, mas mais tarde, naquele dia, a ajuda chegou. Jesserai Beck foi encontrada em segurança. Ela foi levada para um hospital local e Christopher Collins está sob custódia. Hoje foi uma verdadeira demonstração da coragem e determinação dos policiais e investigadores do Departamento de Polícia de Lincoln. Eles trabalharam rápido e intensamente hoje, reunindo informações com seus métodos investigativos para nos trazer aqui esta noite, onde usamos nossa equipe da Special Weapons and Tactics para novamente entrar em uma casa no quarteirão 200 da Santa Fé. Com isso, quando entramos, ficou muito claro que havia um cheiro muito forte de gás natural. Então, depois de resgatar rapidamente a Jessie e prender o Christopher Collins, nós recuamos e esperamos nossos parceiros do Corpo de Bombeiros e Resgate de Lincoln, assim como evacuar várias casas dos vizinhos para garantir que todos estivessem seguros. A equipe da Special Weapons and Tactics invadiu a casa e resgatou a Jesserai. E então, depois de uma luta com Collins, eles conseguiram prendê-lo. Evacuaram o bairro devido ao gás natural no ar, pois era muito perigoso. Não só as casas ao lado, mas todo o bairro teve que ser evacuado. Segundo a KOLN, esta imagem mostra Collins em sua primeira aparição no tribunal de Lincoln. Ele foi acusado formalmente por sequestro, ameaças terroristas e uso de arma para cometer um crime. Sua fiança foi definida em 10% de 10 milhões, ou seja, $1 milhão. Ele volta ao tribunal em novembro. Jesserai está começando sua recuperação.
É preciso muita força para ir à televisão e contar sua história sobre o que aconteceu. Ela diz que sofre de transtorno de estresse pós-traumático devido a danos cerebrais, tem pinos de metal nas costelas e precisa de um andador para manter o equilíbrio. Ela tem uma vaquinha online ativa para arrecadar dinheiro para sua recuperação. Aqui está o link. Já arrecadou milhares de dólares. Participe da discussão com o advogado criminalista João Dia. É ótimo ter você no Law and Crime. Esse caso é horrível. O que essa mulher passou, não há dúvida. Vamos dizer suposto, já que o suspeito é inocente até prova em contrário. Tenho certeza que você já viu muitos casos de violência doméstica na sua área. O que chama sua atenção neste caso? Isso mesmo, horrível, Chris. É exatamente isso. E, nesse caso em particular, quero dizer, todos os casos de violência doméstica são preocupantes. Claro, este realmente está fora dos padrões, com os fatos alegados por essa mulher e pelas autoridades. Uma situação horrível em que ela está sendo abusada, espancada, todo tipo de violência física. E então tem esse elemento em que ela diz que ele estava tentando. O agressor está tentando explodir a casa com gás natural. Quando você sabe, a polícia invade. Então, isso é emblemático do que acontece em um relacionamento quando ele se torna violento. E esse aqui simplesmente saiu de controle. Do ponto de vista dela, tudo no relacionamento estava bem, ele nunca foi violento. E então eles tiveram um incidente em agosto, onde ela diz que ele ficou violento e foi preso por causa disso. Ele foi acusado por isso. E foi emitida uma ordem de restrição que durou, ao que parece, cerca de um mês. E então ela pediu para retirar essa ordem de restrição porque sentiu que era algo que eles poderiam superar. Sabe, isso é um direito e decisão dela. E eu acho que em casos onde alguém pode estar emocionalmente ligado a outra pessoa e ainda existe esse perigo, isso continua lá. O que a lei pode fazer para proteger alguém, mesmo se a ordem for retirada? Certo, tem muito a analisar aqui. Na minha vida anterior fui promotor e processei centenas de casos de violência doméstica. E o que estamos vendo aqui é meio que uma situação clássica, e infelizmente clássica, onde a pessoa que está sendo abusada, muitas vezes é uma mulher, mas nem sempre, consegue uma ordem de restrição. O objetivo disso é que, se ocorre um incidente, a polícia vai à casa e alguém é preso. A polícia costuma dizer: procure o tribunal e peça uma ordem de restrição por violência doméstica. A maioria das jurisdições possui uma seção especializada dos tribunais para casos de violência doméstica, com funcionários que orientam vítimas na obtenção de ordens de restrição. No fim, é só um papel, um juiz dizendo para alguém ficar longe de outra pessoa, não tenha contato, não se comunique, nem poste sobre ela nas redes sociais. E é só um pedaço de papel. A ideia é que uma ordem judicial determina a alguém que você conhece. Não fale, entre em contato ou se comunique com essa pessoa. Violar uma ordem de restrição por violência doméstica geralmente é crime, mas costuma ser apenas uma contravenção. Nesse caso, o que é comum, a mulher aparentemente retornou ao tribunal. Por algum motivo, ela disse que queria cancelar a ordem e ter contato com essa pessoa. Sabe, essa não é uma situação incomum. Muitas vezes, a pessoa que está sendo abusada sente que quer saber, acho que consigo superar isso. Vamos tentar de novo, voltar a ficar juntos. Às vezes eles fazem terapia, nem sempre. Não há indícios de que isso ocorreu aqui. Mas porque eles querem se reconectar com a pessoa que está sob a ordem de restrição, sob a ordem de não contato. Eles vão ao tribunal e dizem: quero retirar isso. Agora, neste caso específico, isso aconteceu. Mas as coisas melhoraram? Não, não melhoraram. As coisas ficaram, sabe, exponencialmente piores para a mulher. Então vemos que é compreensível. Acho que se você conversar com defensores de vítimas de violência doméstica e conselheiros de saúde mental, eles explicam por que alguém nessa posição gostaria de tentar melhorar as coisas retirando a ordem. Neste caso, isso falhou miseravelmente. Sim, e eu me alonguei na pergunta porque quero ser delicado. Quero dizer, de forma alguma é culpar a vítima. Ela decidiu porque achou que estaria segura com ele, mas a responsabilidade é dele por supostamente não ter garantido isso. Se, porém, em um caso, devido ao que ocorreu antes do incidente de setembro,
quando ela quase perdeu a vida. Mesmo assim, foi um evento supostamente violento em agosto que levou à ordem de proteção. Quando uma vítima se manifesta e diz, porque existem exemplos de pessoas que acabam voltando para um relacionamento, eu acho quanta influência a opinião dela tem para que essa ordem seja retirada, comparado ao juiz analisar e decidir que essa não é uma situação segura para ela, até que o processo legal relacionado às acusações que ele estava enfrentando por causa do que aconteceu em agosto seja concluído? Certo. E é um ponto importante a se fazer. Às vezes, um juiz, muitas vezes, quando alguém entra, se essa pessoa é quem está sendo protegida por essa ordem de proteção, ela faz uma escolha. Elas querem entrar e pedir para cancelar a ordem. Elas vão lá e protocolam um pedido de cancelamento. Sabe, os juízes têm discricionariedade. Eles podem perguntar, por que você está fazendo isso? O que está acontecendo? Frequentemente, ao protocolar o pedido de cancelamento da ordem de proteção, o tribunal aprova. Por qualquer motivo dizem, você tinha essa ordem em vigor e agora optou por cancelá-la. Nós vamos em frente e atenderemos esse pedido. Mas, se você conversar com os profissionais de saúde mental e os defensores das vítimas de violência doméstica, sempre existe a preocupação de que alguém que faz isso esteja agindo sob algum tipo de pressão da pessoa que é o agressor. Sempre fique atento a essas situações. Às vezes é um motivo legítimo. Estamos trabalhando nisso, fazendo terapia e temos filhos juntos. Existem motivos legítimos para que, por exemplo, uma mulher nessa situação queira cancelar a ordem de restrição. E às vezes há resultados positivos, mas muitas vezes, é claro, se você trabalha nessa área, seja como promotor, advogado de defesa, juiz, policial, defensor, terapeuta de saúde mental, o que for, você sempre precisa fazer a seguinte pergunta: o que está acontecendo nos bastidores que faz com que você queira vir aqui e cancelar isso? Às vezes é simples, outras complexo, mas os tribunais geralmente vão acatar o pedido de alguém para cancelar essa ordem. O problema é, uma vez que ela é cancelada, isso gera alguma nova animosidade. Isso permite que a pessoa que é o agressor siga em frente e diga, ok, já resolvi isso. E isso, reacende alguns dos mesmos problemas que esse casal pode ter enfrentado. Então sempre vai haver um certo ceticismo quando alguém quer cancelar uma ordem como essa. E, novamente, no fim das contas, é simplesmente um pedaço de papel, mas ele oferece algum nível de proteção e supervisão judicial em uma situação de violência doméstica. E, sabe, é difícil passar pelo que a Natália passou, ser espancada, estrangulada, quase explodida, entende? E aparentemente, pelo que a polícia disse, ele estava tentando, tirar a vida dos dois. Há várias evidências pelos ferimentos dela, dos quais ainda se recupera. Quão provável é, se isso for a julgamento, que ela teria que encará-lo no tribunal e testemunhar sobre o que aconteceu? Certo. Isso é o que geralmente precisa acontecer se esse caso for ser processado. E esse é um dos problemas que, se você percebe nessa área, na defesa e acusação de violência doméstica quando estão no tribunal, isso é algo que acontece. Quero dizer, a pessoa que está sendo abusada, a vítima, é informada pelos promotores. Olha, se formos a julgamento, ele vai estar sentado ali na mesa de defesa. Vamos ter que chamar você para testemunhar sobre o que aconteceu. E isso é algo, quero dizer. Essa é a realidade das acusações de violência doméstica. Por isso, as promotorias têm equipes que atuam com as vítimas, buscando prepará-las para o julgamento. Um dos problemas desse tipo de caso é que a vítima de violência doméstica pode precisar ir ao tribunal. Em casos de ordem de restrição ou processo criminal, elas podem precisar ir ao tribunal e enfrentar essa pessoa na audiência. Às vezes, elas estão prontas para ir. Às vezes querem fazer isso, mas às vezes é tão doloroso, difícil e traumático que elas fazem uma escolha. Olha, eu prefiro não seguir com isso porque não consigo ficar na mesma sala que essa pessoa. E novamente, você tem que perguntar, nesse caso específico, se essa mulher, essa pobre mulher, está sendo vitimizada assim, por que ela iria querer voltar para uma pessoa capaz de fazer isso? Isso envolve questões que profissionais de saúde mental precisam abordar sobre por que alguém abusado voltaria ao agressor. É uma situação profunda e complexa, mas isso se repete frequentemente.
Os suspeitos estão sendo mantidos, pois em alguns estados, ao enfrentar tais acusações, não é possível pagar fiança. Às vezes, a fiança é baixa e alguém paga, mas aqui é 10% de 10 milhões de dólares. Quando vi isso, perguntei, por que não dizem logo que você está sob fiança de 1 milhão de dólares? Depende, pois as jurisdições variam. Um juiz pode dizer: estou te mantendo sob fiança de 10% de 10 milhões. Ah, se você conseguir pagar 1 milhão, você pode sair. Mas se você, sabe, fugir da fiança, violar suas condições, teoricamente agora você vai nos dever 10 milhões de dólares. Isso é, há muito dinheiro. A realidade é que pessoas nessa situação, na maioria dos casos, não conseguem pagar 1 milhão de dólares, elas vão continuar presas. Mas é uma forma do juiz dizer que, se você violar, se você conseguir pagar a fiança e sair e violar as condições, você vai nos dever 10 vezes o valor que estamos considerando aqui. Então é só mais uma ferramenta na caixa de ferramentas do juiz para tentar manter o controle sobre um réu criminal. O suspeito neste caso, quero dizer eles, você sabe, Jesse Ryback, foi encontrado em uma propriedade alugada. 1 milhão de dólares parece pouco diante dos preços das casas hoje. Tipo, não está fora de possibilidade que ele possa pagar a fiança dependendo de... se ele quiser usar o valor das casas como garantia e conseguir comprovar isso. Mesmo sendo claramente perigoso, não só para essa mulher, mas ao encher a casa de gás, tiveram que evacuar o bairro. Ou seja, todos estavam em risco por causa dele. E se ele dissesse, posso pagar a fiança de 1 milhão de dólares e sair? Bem, se foi isso que o juiz disse, e essa pessoa consegue apresentar o valor que o juiz exige, então ela paga. E ele seria liberado, ficaria sob condições de soltura. Obviamente, em um caso como esse, seriam condições muito rígidas, sem contato com a vítima. Você não pode sair do estado ou da jurisdição e deve se apresentar a um agente pré-julgamento. Você provavelmente teria que usar uma tornozeleira eletrônica. O tribunal imporia várias condições, mas ao definir as fianças, o juiz possui algumas. Muitas vezes, eles terão algumas informações básicas sobre a situação financeira do réu e você, o patrimônio líquido e a capacidade de pagar a fiança. Às vezes, as pessoas surpreendem você no tribunal e conseguem pagar, sabe, fianças surpreendentemente altas e realmente conseguem sair. Aí, claro, se houver uma violação, se eles fugirem da cidade, se não comparecerem ao tribunal, essa fiança é perdida. Então, isso acontece. É raro que alguém consiga pagar tanto, mas certamente existem casos em que isso acontece. E é por isso que existem, você sabe, condições muito rigorosas para a liberdade, coisas como monitoramento eletrônico, tornozeleiras, esse tipo de coisa. E certamente o caso criminal é de muita importância quando se trata de Jesserai, a vítima. Vi que ela também explora opções civis. Quais seriam essas opções? Mas você realmente precisa de uma condenação criminal para processar esse suspeito na esfera civil? A resposta curta é não. Você não precisaria de uma condenação. Se você quiser processar seu agressor, e isso acontece, você pode processar na justiça civil. Lembre-se, o padrão em casos civis é mais baixo que o de além de qualquer dúvida razoável em criminais. Na verdade, é só a preponderância das evidências em casos civis. Se você quer outra ferramenta para agir contra seu agressor ou tomar uma atitude contra quem diz ter te abusado, essa é uma forma de fazer isso. Sabe, o agressor é insolvente, existem bens, existe algum motivo para que alguém que é vítima diga, sabe, eu acho que essa é a forma de obter justiça, não só nos tribunais criminais, mas talvez também nos civis. E nós vemos isso. Isso acontece, onde as vítimas processam seus agressores e o processo segue em frente. E é uma forma, sabe, eu tenho que dizer, psicologicamente, é outra maneira para as vítimas de violência doméstica revidarem, sentirem que estão retomando o controle da situação. Não só fazendo com que o agressor enfrente acusações criminais e a possibilidade de prisão, mas também, sabe, atingindo onde dói. Se eles têm bens e dizem, preciso ser compensado pelo que você fez, é isso que estou fazendo. Estou entrando com uma ação civil, alegando coisas como agressão física, ataque, sabe? Causar intencionalmente sofrimento emocional, dor e sofrimento. Existe alternativa aos tribunais criminais para vítimas buscarem justiça contra agressores, e isso já ocorre. Só de ouvir o que ela passou já é um pesadelo absoluto.
E não estou sendo hiperbólico ao dizer isso, realmente tudo o que ela contou foi um verdadeiro cenário de horror. Mas você sabe, não? Esse réu vai ter um advogado de defesa. E se ela depor mesmo com ferimentos que podem durar para sempre? O depoimento, se ela explicar o que aconteceu. Ela acredita que isso pode influenciar muito o júri. Como advogado de defesa, como você faz o contra-interrogatório? Como essa mulher passou por tanta coisa? Sim, é uma situação difícil. Se você está tentando defender um cliente nessa situação, você tem que ser muito cuidadoso, tem que ser muito estratégico, tem que ser muito... Sabe, você meio que precisa usar um bisturi em vez de um machado cego. Você tem que ser muito específico e preciso no que está tentando obter do depoimento. E se você está defendendo um caso, é isso? Olha, essa pessoa está inventando toda essa história ou existe uma motivação aqui? Temos algum motivo para investigar? É bem difícil. Mas uma pessoa que é acusada nesses casos, nesse caso, esse cara, nesse caso, o réu, ele tem direito a uma defesa. Ele tem direito de, contestar, fazer com que o Estado, prove as acusações contra ele para um júri ou para um juiz, dependendo do caso. Então, se você está defendendo, você precisa fazer uma investigação completa e descobrir. Isso foi realmente o que aconteceu? Há motivos para que a história dessa pessoa, da suposta vítima, não se sustente? Existem razões para, você sabe, isso já aconteceu antes? Isso é algo em que há uma invenção ou um exagero, ou seja lá o que for, sabe? Sem dúvida, esses são casos difíceis de defender, mas no fim das contas, o réu tem o direito de exigir que a promotoria prove seu caso, diante de um júri ou de um juiz. Vamos ver como isso se desenrola. João Day, é ótimo tê-lo no Law and Crime. Obrigado por vir. Obrigado, Chris. Isso é tudo para o caso apresentado pelo Law and Crime. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e Spotify. Sou Chris Stewart. Nos vemos na próxima vez.